Olá, pessoal da turma MF 131. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de matemática. Eu sou a professora Andréia. Então, eu vou gravar essa aula para vocês e eu vou usar o material que vocês têm ali no Moodle, que é o material de apoio. Então, eu vou compartilhar com vocês essa tela, eu vou passando o material e vou fazer uns exemplos aqui no quadro para facilitar para vocês. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar com a equação do primeiro grau. Então, qual é a finalidade de uma equação de primeiro grau? A gente usa a equação de primeiro grau para descobrir um valor que a gente desconhece. Então, tem um valor que eu quero descobrir, eu não sei qual é. Geralmente, a gente chama esse valor de x, mas eu posso usar qualquer letra para representar esse valor. Pode só representar por x, y, z, a, b, qualquer letra que for. As equações de primeiro grau, elas possuem possuem sinais operatórios, como a adição, a subtração, multiplicação, divisão, radiciação e sempre vai ter um sinal de igualdade. A gente vai ter sempre dois membros, o primeiro e o segundo membro. E a gente sempre vai ter um sinal de igualdade separando esses dois membros. Então, a gente tem um exemplo aqui de equação de primeiro grau. 2x menos 8 igual a 3x menos 1. Então, sempre que aparece aqui um valor junto com x, significa que está multiplicando. Então, a gente tem o que aqui? 2 vezes x menos 8 igual a 3 vezes x menos 1. Então, o que significa isso? Que existe um valor que eu desconheço, que eu chamo de x, que se eu multiplicar ele por 2... menos 8 tem que ser igual a esse mesmo número multiplicado por 3 menos 1. Então, a letra, ali a gente tem x, que é a incógnita, que é o valor desconhecido. E a gente tem o primeiro membro e o segundo membro. Então, no primeiro membro a gente tem quem? 2x menos 8. No segundo membro a gente tem 3x menos 10. A gente sempre vai ter uma igualdade separando o primeiro do segundo membro. A gente tem uns exemplos aqui de equação de primeiro grau. Um número somado com 45 é igual a 60. Que número é esse? Então, é um valor desconhecido, que eu não sei qual é, mas eu sei que ele somado com 45 dá 60. Então, um número x que eu desconheço, mais 45 vai ser igual a 60. Depois a gente vê como a gente resolve isso. Então, a gente tem aqui o primeiro membro, tem x mais 45, o sinal de igualdade e o segundo membro, que é 60. A gente tem um outro exemplo aqui, a idade de João multiplicada por 5 menos 15 é igual a 110. Então, também ali, a gente quer descobrir qual é a idade de João, A gente sabe o quê? Que essa idade vezes 5 menos 15 tem que dar 110. Então, a gente quer descobrir que valor é esse. Aqui não é 5 e sim 25. Então, depois a gente vai ver como se resolve isso. Então, um valor x multiplicado por 5 menos 15 vai ter que dar 110. Então, a gente vai descobrir que valor é esse. Um outro exemplo aqui, o dobro da quantia que Marcos possui e mais 20 reais dá para comprar exatamente um objeto que custa 60 reais. Quanto Marcos possui? Também a gente tem um exemplo de equação de primeiro grau. Então, o que a gente sabe? O dobro de uma quantia. Que quantia que é essa? A gente não sabe, vai chamar de x. Então, o dobro, como que eu represento? Multiplicando por 2. Então, 2 vezes x mais 20 tem que ser exatamente igual a um objeto que custa 60. Então, a gente tem ali no primeiro membro 2x mais 20 igual ao segundo membro, que é 60. Então, agora a gente vai ver como a gente resolve essas equações de primeiro grau. Então, em uma equação de primeiro grau, devemos separar os elementos variáveis dos elementos constantes. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar de um lado, num membro, os valores com variáveis, ou seja, os valores que têm x. E no outro membro, a gente vai colocar os valores que não têm x, que são constantes. Então, essa é a primeira coisa.
Só que sempre que a gente passar um termo de um lado para o outro, ele passa o inverso. Se ele está somando, ele vai passar subtraindo. Se ele está subtraindo, ele vai passar somando. Então, vamos ver aqui o exemplo. Então, a gente tem, ó, 4x mais 2 igual a 8 menos 2x. Então, a primeira coisa é separar os elementos variáveis dos constantes. Então, a gente tem quem variável aqui? 4x e menos 2x. Então, ó, vou pegar o 4x, vou colocar esse menos 2x lá para o primeiro membro. Ó. Se ele está menos 2x, ele vai passar o inverso, que é mais 2x. Ó. Então, a gente ficou aqui no primeiro membro, 4x mais 2x. Igual, no segundo membro, a gente tem o 8. Então, os elementos constantes vão ficar no segundo membro. E a gente tem o mais 2 aqui, que a gente vai passar para o outro lado, vai ficar menos 2. Então, ele vai passar o inverso. Agora, eu vou somar 4x mais 2x, eu tenho 6x. 8 menos 2, eu tenho 6. Então, vamos lá para o próximo passo. Então, que nem a gente disse, tudo que passa de um lado para o outro, que passa de um membro para o outro, vai passar sempre o inverso. Eu tenho aqui um 6 multiplicando esse x igual a 6. Então, se esse valor está multiplicando, ele vai passar para o outro membro o inverso. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, a gente vai ter o quê? 6 dividido por 6, que vai ser igual a 1. Então, lembrando que sempre que a gente passar de um lado para o outro, passando de um membro para o outro, vai passar o oposto, o inverso. Se ela tá, ó, se ela estiver subtraindo, ela vai passar somando. Se ela estiver somando, vai passar subtraindo. E se ela estiver multiplicando, vai passar dividindo. Se estiver dividindo, vai passar multiplicando. Então, a primeira coisa que a gente faz é separar os termos que tem x de um lado, os termos que não tem x do outro lado. Então, vai separar por membro. E sempre que a gente for passar de um membro para o outro, vai passar o inverso. Então, vamos lá para aqueles exemplos lá no início. Ó. Então, como que a gente vai resolver? Então, eu vou usar o quadro aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, vamos lá. Deixa eu pegar qual é os exemplos. Então, a gente tem x mais 45 igual a 60. E a gente tem 5x menos 15 igual a 110. E a gente tem também 2 vezes x mais 20 igual a 60. Então, vamos lá ver como que a gente resolve isso. Ó. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Aqui, ó. Então, a gente tem x mais 45 igual a 60. Qual é a primeira coisa? Separar o que tem x num membro e o que não tem x no outro membro. Então, a gente só tem x aqui, só tem um elemento que é x com x. Então, do outro lado vai ficar 60, vou passar o mais 45 para o outro lado, vai passar como menos 45. A gente vai ter x igual 60 menos 45, isso vai dar 15. Então, a gente achou aqui o valor de x. Agora, vamos para esse exemplo aqui, ó. 2x mais 20 igual a 60. Então, a primeira coisa é separar o que tem x de um lado, 2x. O que não tem x vai ficar para o outro lado. 60, esse mais 20 não tem x, vai lá para o segundo membro, vai passar menos 20. 2x igual 60 menos 20, 40. Esse 2 que está multiplicando x vai passar para o outro lado o inverso. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, vai ficar 40 dividido por 2. 40 dividido por 2, 20. Então, a gente achou aqui 20. E vamos ver o outro exemplo para vocês verem aqui. Ó. 5x menos 15 igual a 10.
Então, a gente separa o que tem x de um lado e o que não tem x do outro. 110. Esse menos 15 vai passar para cá, mais 15. Então, ficou 5 vezes x igual a 125. 5 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado, dividindo. 125 dividido por 5, x igual a 25. Então, a gente achou o valor de x aqui. Então, lembram disso. Sempre, primeira coisa que a gente faz é separar os elementos que têm x dos elementos que não têm x. Então, a gente põe num membro os elementos com x, no outro membro os elementos que não têm x. Sempre que a gente for passar de um lado para o outro, a gente lembra que passa o inverso. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Se ele está multiplicando, vai passar dividindo. Se ele está dividindo, vai passar para o outro membro multiplicando. Se ele está somando, ele vai passar subtraindo. Se ele estiver subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Então, vamos lá para mais exemplos. Então, vamos aqui para esse exemplo aqui, que é um pouquinho mais complexo. Então, a gente tem 4 vezes x menos 1 menos 2, que multiplica 3x mais 4. Isso vai ser igual a 6. Então, vamos lá. Vamos resolver isso junto. Então, ó, aqui a gente tem o 4 multiplicando 2 elementos num parênteses, e aqui a gente tem o menos 2 também multiplicando 2 elementos dentro do parênteses. Então, o que a gente vai fazer? Ó, esse 4, sempre que eu tiver um elemento fora do parênteses, e dentro do parênteses eu tenho 2 elementos e um é variável, o elemento que está de fora aqui vai multiplicar os 2 termos do parênteses. Ó. A mesma coisa aqui. E a gente tem que cuidar também com o sinal. Ó. 4 vezes x. 4x. O 4 vai multiplicar o menos 1 também. 4 vezes menos 1, menos 4. Sinais diferentes na multiplicação fica negativo. Menos. Aqui vamos ver. Menos. Vou esperar para colocar o sinal. Menos vezes mais. Vai ficar menos. 2 vezes 3x. Isso aqui vai dar 6x. Esse menos vai multiplicar. Esse menos 2 vai multiplicar esse mais 4 também. Vai ficar menos. 2 vezes 4, 8. Igual a 6. Então, a gente resolveu já as multiplicações. Agora, vamos separar o que tem x de um lado e o que não tem x do outro. Então, vai ficar 4x menos 6x só. Então, ó, o que eu tenho com x que vai ficar no primeiro membro, 4x menos 6x. Eu tenho aqui 6 já no segundo membro. Esse menos 8 eu vou passar para o segundo membro, mais 8. O menos 4 eu vou passar para o segundo membro, mais 4. 2x menos 6x. Eu subtraio os dois e conservo o sinal do maior. Vai ficar menos 2x igual 6 mais 4, 10, mais 8, 18. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Menos 2x igual a 18. Então, eu vou ficar com x igual a 18. Esse menos 2 que está aqui multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. 18 dividido por menos 2. Positivo dividido por negativo, negativo. Sinais diferentes, fica negativo. 18 dividido por 2, 9. A gente descobriu aqui que o valor de x é 9. Então, vamos voltar lá para o nosso material. Então, aqui tem mais uns exemplos para a gente resolver. Ó. Então, 6x igual a 2x mais 28. Então, a primeira coisa que a gente faz,
separar o que tem x no primeiro membro, o que não tem x no segundo. Então, vai ficar no primeiro 6x, o 2 vai passar para o primeiro membro, que ele é mais 2x, vai passar menos 2x. Vou subtrair esses dois, 6x menos 2 fica 4x, igual a 28. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo, 28 dividido por 4, igual a 7. Então, ó, tem todos os exemplos resolvidos aqui para vocês tentarem fazer também, ó. 6x menos 10 igual a 2x mais 14. Então, a gente vai separar a variável no primeiro membro, então vai ficar 6x. O 2x daqui vai passar para o primeiro membro como menos 2x. Igual, eu tenho 14 no segundo, vou passar o menos 10, ele vai passar mais 10. 6x menos 2x, 4x. 14 mais 10, 24. O 4 que está multiplicando passa dividindo, 24 dividido por 4, x igual a 6. Tem uns outros exemplos aqui. Nesse caso aqui, ó, a gente fica com 18 dividido por 10. Então, a gente não consegue dividir 18 por 10, não dá um número exato. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente simplifica a fração. Então, eu tenho que descobrir que número eu consigo dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Nesse caso, 2, ó. Então, se eu pegar 18 dividido por 2, 9. Se eu dividir 18 por 2, eu vou ter que dividir 10 também por 2. 10 dividido por 2, 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que 9 quintos. Tem mais exemplos aqui. Aqui também a gente simplificou a fração, ó. 20 dividido por 6 não dá para dividir, então a gente simplifica, divide numerador e denominador pelo mesmo número. Nesse caso, a gente consegue dividir os dois por 2. 20 dividido por 2, 10. 6 dividido por 2, 13. Nesse caso também a gente só simplificou a fração, ó. Menos 14 dividido por 26, também a gente consegue simplificar por 2. Menos 14 dividido por 2, menos 7. 26 dividido por 2, 13. Então, agora vamos lá para a equação do segundo grau. Então, na equação do segundo grau também a gente vai descobrir esse valor desconhecido que a gente vai chamar de x. Só que nesse caso, a equação do segundo grau, porque a gente tem um x elevado ao quadrado ali, ó. Então, se a gente pegar a equação de segundo grau e igualar ela a zero, a gente vai achar os valores de x que chamamos de raiz da equação. Então, as raízes da equação são os valores que tornam a equação igual a zero. Então, se eu pegar aquela equação e substituir pelas raízes da equação, se eu substituir os x pelas raízes da equação, essa equação tem que ser igual a zero. Então, a gente chama esses valores de x como as raízes da equação que tornam essa equação igual a zero. Então, ela vai aparecer sempre nesse formato, ax elevado ao quadrado mais bx mais c. E a gente tem ali a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes a. Então, vou colocar aqui no quadro para vocês. Então, a gente tem os tipos de equação de primeiro grau. Então, ó, sempre, ó, esse valor que a gente tem aqui, ó, esse A, esse B e C vão ser sempre números reais, ó. Por exemplo, a gente tem aqui uma equação, ó.
2x ao quadrado mais 4x menos 6. Ó. Sempre o que acompanha o x ao quadrado é o a. Então, nesse caso, a gente tem a igual a 2. Sempre o valor que acompanha o x, a gente chama de b. Então, a gente tem b aqui igual a 4. E o valor que aparece sozinho, a gente chama de c. Então, nesse caso, o nosso c é menos 6. Então, esse A, esse B, esse C, quando a gente for resolver uma equação de segundo grau, sempre vai ser um número real. Então, para ela ser uma equação de segundo grau, esse valor que acompanha o x ao quadrado, que é o A, tem que ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, ela não vai ser uma equação de segundo grau, e sim uma equação do primeiro grau. Então, como que a gente vai resolver essa equação do segundo grau? Então, a gente tem as equações incompletas, é quando ou o C ou o B for igual a zero. Então, ela vai ser incompleta quando o C ou o B for igual a zero. E ela vai ser completa quando o A, B e C forem números reais. Então, sempre que a gente tiver... Pois, nesse caso aqui, quando a gente tem b igual a zero, a equação vai ficar o quê? A x ao quadrado mais c. Se o b é igual a zero, então vai sobrar só isso. Como que a gente resolve isso? Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Então, a gente tem 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Ó, então, para mim achar as raízes dessa equação, então, se eu for achar